Vamos para a nossa aula de hoje, a sua folhinha aí. Estudo Bíblico Sena 2024, Importância das Escrituras Sagradas, aula de número 58. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Meus irmãos, dessa vez eu coloquei aí a segunda parte, do versículo de 2 Timóteo 3,16. A primeira a gente já decorou, não é verdade? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Já está decorado na nossa mente, amém? A gente, só de começar a falar, a gente já recorda, não é verdade? Sempre a gente fala. Então aí está o restante hoje. Vamos ler, 2 Timóteo 3,16. Está o versículo completo agora. Vamos ler 1, 2, 3 e... Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está vendo? Então a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, mas não só para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Amém? Agora a gente vai chegar um momento que a gente vai decorar o versículo aí, amém? Hoje a gente vai ver aí Gênesis capítulo 47. A gente vai do versículo 1 até o versículo de número 28. A gente vai aí até o versículo de número 28. A gente pode até olhar e a gente fala assim, nossa, mas vai ficar faltando só o versículo 29, 30 e 31. Vai, porque esses versículos têm muito mais a ver com aquilo que a gente vai ver no capítulo 48 do que aquilo que a gente vê no capítulo de número 47. Semana que vem, na verdade, semana que vem não. Na próxima semana, porque semana que vem é dia das mães, a gente não vai ter a nossa EBD, certo? Na semana que vem, depois eu vou relembrar isso novamente no final. Mas na próxima semana que a gente vai estar junto, a gente vai continuar e vocês vão ver que o versículo 29 ao 31 tem mais a ver com o capítulo 48. Mas então aí, a gente está no 10º ato, que é o último ato, que é as gerações de Jacó. E a gente vai ver aí, meus irmãos, eu não vou ler aí o capítulo todo, a gente vai lendo conforme está na nossa folhinha aí de estudo, porque é um capítulo longo e aí a gente vai ter as separações aí, diante daquilo que vai ocorrendo, a gente vai lendo na palavra. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Feche seus olhos, oremos juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por este momento onde nós estamos reunidos aqui, Pai. Iniciamos nosso estudo bíblico com oração e louvor ao Teu santo nome. E agora, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento onde nós estudaremos a Tua palavra e aprenderemos mais dela. Senhor, que a Tua palavra possa ser trabalhada em nosso coração, possamos compreender e entender ainda mais profundamente aquilo que nós vemos dentro da Tua palavra e que possamos sair daqui realmente edificados, Pai, conhecendo mais da história de Israel, conhecendo mais do povo eleito, escolhido pelo Senhor, e que no nome de Jesus possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem aqui. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, diante dos relatos, dos últimos dias da vida do patriarca Jacó, nós vemos aqui alguns atos de José, Então esse capítulo 47 a gente vai ver como que José ele vai agindo nos últimos dias da vida do seu pai, da vida do patriarca, na vida de Israel. Então o capítulo 47, dentro daquilo que a gente vai ver aqui hoje, a gente vê muito daquilo que José vai fazer, para que Jacó tenha um final ali de vida bom dentro do Egito, para que ele pudesse viver bem e tudo mais. Então aqui a gente vai ver vários relatos dos últimos dias da vida do patriarca e também alguns atos de José diante disso. Na semana passada, só para a gente dar uma breve relembrada, nós vemos aí que Jacó ele saiu lá de Hebrom, ele passou por Berseba, Então a gente lembra que Hebrom fica mais ao norte de Israel. Ele desceu de Hebrom, passou por Berseba, que já é ali uma região que faz fronteira com o Egito. Ali em Berseba ele parou
né, ele parou ali em Berseba junto a toda a sua família, junto àquelas 66 pessoas, né? Ali eles pararam, eles cultuaram a Deus, né? Então eles levantaram ali, né, um altar de sacrifício ao Senhor em Berseba. Né? Berseba já era uma região onde Abraão e Isaac também tinham levantado altares antes também de Jacó. Tanto faz que o primeiro altar que foi construído dentro da terra de Canaã por Abraão foi ali em Berseba, né? Que foi por onde ele entrou em Canaã. Então ali ele sacrificou, né? Ele cultuou a Deus. Jacó ele cultua a Deus ali em Berseba, ele levanta um altar a Deus, ele sacrifica, né, um animalzinho ali a Deus. E durante a noite, enquanto ele dormia, ele teve uma visão onde Deus trouxe tranquilidade ao coração dele, né? Pode ir tranquilamente para o Egito, eu vou com você, eu estarei junto de você, né? Enquanto você estiver ali, eu estarei junto de você, né? Pode ficar tranquilo, né? E essas coisas que Deus vai falar para ele, né? Também quando Deus fala, né, que José estaria junto dele em sua morte, quando ele fala também que ele voltaria, né, do Egito para Canaã, e a gente vê que isso se cumpre, né, porque quando ele morre, toda a sua família traz o seu corpo de volta para Canaã, para que ele pudesse ser enterrado com seus pais, né? Então a gente vê que tudo que Deus fala ali em Berseba para ele vai se cumpre na vida dele, né? Então Deus vem, traz tranquilidade ao coração de Jacó para que ele fosse tranquilo para o Egito. E após isso ele vai para o Egito, né? Ele vai para o Egito com todos os seus bens e com toda a sua família. Nós sabemos que todo mundo foi porque nós vemos que Moisés registra isso ali no capítulo 46, né? No capítulo que a gente viu semana passada. Ele registra, né, os filhos, os netos, né, e até mesmo as filhas, né, as netas também ali, ele registra e ele mostra que todo mundo foi para o Egito. Então eles chegam no Egito. Quando eles chegam ali no Egito, a partir do versículo 28 do capítulo 46, a gente vê que Jacó ele manda Judá ir à frente. Então Judá ele vai à frente, ele se encontra com Jacó, né? Aí todo mundo vai para Gósen, que era a região onde José ansiava que a sua família ficasse morando, né? A gente vê que todo mundo vai ali para Gósen. E aí, até então eles ficam ali em Gósen, esperando o momento em que o faraó iria chamá-los, né, para conversar com eles, perguntar quem eles eram, com que eles trabalhavam e tudo mais. E é isso que a gente vai ver hoje, né? O início do nosso estudo hoje é isso, né? O início aí do capítulo 47 fala sobre isso, o momento onde Faraó vai se encontrar primeiramente com os irmãos de José. Então, o texto de hoje, ele mostra como que a família de Jacó se instalou ali no Egito, e isso tem um grande significado para a história, para aquilo que a gente vai ver além, né? Aquilo que a gente vai ver mais para frente, aquilo que a gente vai ver em Êxodo, né? E aí por diante. Tem um grande significado para a história, a maneira como a família de Israel se instalou ali no Egito. Então vamos iniciar aí, ó, meus irmãos. Primeira parte na nossa folhinha aí, em negrito, né? Lá em cima está dizendo assim, ó, Faraó recebe a família de José. Versículos do 1 ao 6. Leremos eles aí na nossa Bíblia. Gênesis capítulo 47. Versículos do 1 ao 6, diz assim: Então José foi e deu a notícia a Faraó: O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa.
e agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo meu gado que me pertence. Até aí, ok? Então a gente vê, né, que antes disso, né, no final do capítulo 46, né, a gente até leu hoje de novo, né, que é o momento onde que José faz o quê? Ele olha para os seus irmãos e diz assim, quando o faraó chamar vocês, fala isso daqui para ele, para que vocês possam ficar habitando lá na terra de Gósen. Aqui no capítulo 47, onde a gente leu aqui até o versículo 6, é o momento onde faraó chama José e os seus irmãos. E a gente vê aí que José, ele leva 5 dos seus irmãos junto com ele aí, né? Então a gente vai até ver isso daí. Meus irmãos, o Egito, ele era a potência dominante da época, né? O Egito era a nação mais poderosa da época, né? Tanto no cenário político quanto no cenário militar da época. Era a potência mundial da época, era o Egito, né? E Faraó era o homem mais importante, o homem mais poderoso que existia na face da terra naquele momento, né? Ele era um homem muito poderoso e o Egito era a grande potência, né, que dominava tudo naquela época. Então, era diante deste homem que liderava essa nação que aqueles pastores de ovelha iriam se colocar naquele momento. Então, por isso que José, ele tem todo esse cuidado de conversar com seus irmãos, né? De falar para eles, fala assim com o faraó, né? Age assim quando vocês estiverem ali diante dele. E olha o primeiro pontinho da nossa folha. O primeiro pontinho diz assim, Faraó era eternamente grato a José, pois ele salvou o Egito da fome e elevou ainda mais a grandeza do país. Então, por que eu coloquei isso daí? Porque a gente deve entender que Faraó realmente tinha uma gratidão muito grande por José. E José pedindo para sua família ficar em Gósen não era nada demais perto daquilo que José fez pelo Egito, né? O Egito continuou sendo por muito tempo uma nação, né, assim, dominante, né, até o momento ali que houve algumas guerras ali, onde eles acabaram perdendo, né, isso ali na época já do Êxodo, né, quando chega a época do Êxodo, e a gente vê que quando inicia ali o livro de Êxodo, a gente vê que se levantou um faraó que não conhecia José. Isso quer dizer o quê? A gente vai entrar isso mais lá na frente, mas esse faraó, né, esse líder que entrou, que não conhecia José, era um líder de uma outra nação, que lutou contra o Egito, venceu o Egito e dominou o Egito. Por isso não conhecia a José, né? Então, por isso que iniciou a escravidão, né, dos israelitas. Porque entrou uma outra nação ali, né, um outro faraó, um outro líder, né, que venceu em uma guerra contra o Egito, e por isso que eles pegaram e começaram a escravizar os judeus, né, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Mas então, retornando aqui, né, então o faraó, ele era muito grato a José. Aquilo que José estava para pedir ali para ele não era grande coisa, tanto faz que José, ele já chega como? Ele já chega falando onde os irmãos dele estavam, né? O versículo de número 1, que diz assim, então José foi e deu a notícia a Faraó, os meus pais e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, então ele não deixa de contar, né? Estão todos aqui, eles estão com os seus rebanhos, eles estão com o seu gado, eles estão com tudo que eles têm. Eles já chegaram da terra de Canaã e eles se encontram na terra de Gósen. Está vendo? Ele já foi esperto, né? Ele já levou toda a sua família ali para Gósen. Então, o próximo ponto da nossa folha. José avisou que eles chegaram e que já estavam em Gósen. Um detalhe aqui, meus irmãos, que destaca o quão favorável foi Faraó, é que os egípcios, eles não gostavam dos hebreus.
E mesmo assim, os hebreus, né, os irmãos de José, eles ganharam o melhor lugar da terra do Egito, que era a terra de Gósen, né, que era ali onde ficava o delta do rio Nilo, né, uma terra muito fértil, exatamente, uma terra muito fértil, né, que quando acabasse aquela época de seca, né, de fome, quando as chuvas voltassem, seria uma terra ótima, ótima para plantação, ótima, né, cresceria muito mato para que os rebanhos pudessem se alimentar. Então eles estariam vivendo na melhor terra do Egito, né? E isso nos mostra o quanto o faraó foi favorável à família de José naquele momento. E no versículo 2 a gente vê, e levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então é para você ver, 5 dos irmãos, né, dos 11 irmãos de José, ele era né, 12 com ele, né, mas 5 desses 11 irmãos que ele tinha, ele levou junto dele até o Faraó. Ele leva aqueles irmãos. Então o próximo pontinho, José traz 5 dos seus irmãos diante do Faraó para os apresentarem. Aqui a palavra não nos mostra, né? Nós não sabemos quem foram os 5 irmãos, mas nós sabemos que eles estavam preparados para responder às perguntas de Faraó, né? Isso nós sabemos que eles estavam, né? Talvez aqueles que, né, talvez uns ali ficaram meio amedrontados, né? Nossa, eu não quero ficar diante daquele que é o mais poderoso do mundo, né? O homem mais poderoso do mundo. Outros talvez falassem, não, para nós é tranquilo, só nos fala aí, José, o que a gente tem que contar para ele? O que a gente tem que responder para ele quando ele nos perguntar. Então talvez aqueles que estavam mais seguros de si, né, foram aqueles que foram junto de José diante do Faraó. Então a gente não sabe quem que eles eram, mas nós sabemos que eles estavam preparados para responder o Faraó. Porque aí mesmo nós vemos, né, que o Faraó ele vai fazer uma pergunta para os irmãos de José. É o que nós vemos no versículo 3. Então o Faraó perguntou aos irmãos de José, qual é o trabalho de vocês? José era esperto, José conhecia o Faraó, né? Ele conhecia o Faraó, porque antes disso, né, ele já tinha falado, o Faraó vai perguntar do que vocês trabalham, né? E aí vocês vão responder, nós somos criadores de animais, criadores de gado, desde a nossa mocidade até agora. E é isso que eles vão fazer neste momento, né? Ao próximo pontinho, os irmãos de José se apresentaram como servos de Faraó e dizem que durante toda a vida eles foram criadores de ovelhas. Então é isso que a gente vê aí, né? Faraó pergunta aos irmãos de José, qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, nós, teus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Então isso daqui é de geração em geração. Todas as nossas gerações, né? Nosso avô, nosso pai, nosso bisavô, todos eles foram cuidadores, né? Foram aqueles que cuidaram de rebanhos, foram pastores de ovelhas. Foi isso que José mandou que os seus irmãos dissessem para o Faraó, e é isso que eles fizeram. Então o que acontece? Após isso, né? O Faraó continua conversando com os irmãos de José. E o versículo 4 diz assim, disseram mais a Faraó, viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então olha para você ver, né? Os irmãos de José falaram isso para Faraó, né? Nós somos pastores de ovelha e lhe pedimos, né? Nós viemos para cá, para morar nessa terra, aonde nós moramos, não havia mais alimento, né? Ali era só seca, ali era só uma fome severa, como eles dizem aí, né? Pelo menos na minha tradução, né? Traduzido como eles dizendo, a fome lá era severa, e eles pedem, né? Para o Faraó que permitisse que eles morassem na terra de Gósen. Então, o próximo pontinho, né, a gente vê, os irmãos de José pedem para o Faraó deixarem eles ficarem habitando na terra de Gósen. Meus irmãos, a nossa tradução, né, ela vem para o português de uma forma um pouquinho errônea aí.
Porque o final do versículo 4 diz, né? E agora pedimos que o Senhor permita que seus servos morem na terra de Gósen. Né? O português aqui, a nossa tradução diz assim, que morem na terra de Gósen, que esses seus servos morem na terra de Gósen. Mas quando a gente pega, né, do hebraico, o verbo morar pode ser traduzido do hebraico como morar por um tempo. Então seria melhor traduzido aqui esse versículo de número 4, se tivesse escrito, né? E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem por um tempo na terra de Gósen. Porque o foco deles não era viver o resto da vida deles ali no Egito. O foco deles, aquilo que eles queriam, né, era o quê? Ficar ali por um tempo, até que aquele tempo de seca, né, de fome passasse, e depois disso eles voltassem para Canaã. Esse era o desejo do coração deles. Mas a gente sabe que não é isso que aconteceu, né? A gente sabe que eles ficaram vivendo ali, todos eles morreram ali no Egito, né? A gente vê que eles ficam ali, né? E é só depois de mais de 400 anos depois que eles vão sair ali da terra do Egito. Então, né, o foco deles era ficar só por um tempo ali. Esse era o foco deles. Mas não é isso que vai acontecer, né? Então, após eles pedirem, né, para o faraó deixarem eles morarem na terra de Gósen, o faraó, ele diz algo para José. Então, versículo 5, diz assim: Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. Próximo pontinho na nossa folha, diz assim: Já que a família de José estava para viver no Egito, Faraó abre as portas para viverem conforme preferirem e onde preferirem. E é isso que Faraó continua contando para ele, versículo 6. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra. Então está vendo? Até o próprio Faraó via a terra de Gósen como a melhor região da terra, né? Quando ele fala aí, né? Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Então o próximo ponto na nossa folha, a terra estava à disposição da família de José. E eles poderiam habitar no melhor lugar da terra. Outra coisa que nós vemos aí no versículo 6 também, é que outra coisa que o faraó faz aí, é dar emprego para os irmãos de José. Então o faraó, ele dá emprego para os irmãos de José, né? Porque no final do versículo de número 6 a gente vê, né, que o faraó fala para José, né? Se algum dos seus irmãos for realmente capaz, né, ponha-os como responsáveis pelo gado que eu tenho, né, pelos animais que eu tenho. Põe eles também para serem responsáveis por esses animais. Então, esse momento é um momento que o próprio faraó estava dando aí emprego para os irmãos de José, né? Se tiver algum capaz aí, pode colocar para cuidar do meu rebanho também. Eles falaram para o faraó, né? Nós somos criadores de gado, né? De rebanhos, de ovelhas. Então até nisso o faraó foi bom com eles, né? Dando aí esse lugar para eles, né? Talvez colocando-os como criadores também dos rebanhos deles. E meus irmãos, nessa primeira parte nós aprendemos uma coisa aí. Quando nós olhamos principalmente para a vida de José e da família de José, né? Aqui nós aprendemos que quando uma pessoa ela é obediente a Deus, né? Assim como o próprio José foi, né? Ele foi muito obediente a Deus. Ele realmente seguiu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, tudo aquilo que Deus tinha para a família dele. E aqui nós aprendemos o quê? Quando uma pessoa ela é realmente obediente a Deus, através dela, Deus pode abençoar nações. Nós vemos que a nação de Israel ela só foi abençoada por quê? Porque um homem, José, ele foi obediente a Deus. Ele seguiu a Deus. Ele se comportou conforme a vontade de Deus em toda a sua vida. Então, uma pessoa obediente a Deus
né, através dela, Deus pode abençoar nações, pode abençoar famílias e muito mais, né? Por meio de uma pessoa que teme a Deus realmente, muitos podem ser alcançados e abençoados, assim como foi com o próprio Faraó, né? O Faraó, ele foi abençoado por meio da obediência de José, né? O Faraó, ele seguia a Deus, ele obedecia a Deus. A nação do Egito era uma nação obediente a Deus? Não, não era obediente a Deus. Era uma nação, né, que seguia a vários deuses, né? Era uma nação politeísta, né, que vivia para vários deuses, né? Havia um misticismo ali, né? Eles seguiam a vários deuses de formas um tanto quanto miraculosas, sempre para um lado místico, né? Então, a nação do Egito, ela não merecia, né? Na nossa visão, não merecia ser abençoada por Deus. Mas olha para você ver, a gente tem um José ali, né? Um homem que realmente foi temente a Deus, que buscou a Deus toda a sua vida, né? E por meio dele, aquela nação, que era uma nação, né, que seguia muitos deuses, uma nação que vivia um politeísmo místico, né? Onde o líder dessa nação era visto como o filho dos deuses, né, neste mundo, foi abençoado. Sabe como é que é o nome disso? Graça comum. Isso é conhecido como graça comum. Quando Deus utiliza dos seus servos para abençoar aqueles que nem mesmo o conhecem ou o servem. Entende? Então, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, meus irmãos, que através da sua graça comum, ele é capaz de utilizar de um servo, obediente a ele, e através desse servo, cuidar de uma nação que não o servia. Então, é algo aí novo que a gente está aprendendo, né? A graça comum de Deus. Quando Deus, ele abençoa aqueles que não o seguem, que não são seus filhos, através dos seus filhos. Amém? Ficou compreensível isso? Deu para entender? Você entregou a folhinha para a irmã lá atrás ou não? Você entrega, por favor. Obrigado. Tá. Obrigado. Então a gente vê, né, isso daí acontecendo, né? Existe a graça de Deus, né, que ela abunda sobre aqueles que são seus filhos, né? Nós aqui somos filhos de Deus, né? E Deus, ele cuida de nós porque ele nos reconhece como filhos, né? Ele tem esse cuidado de nós porque ele nos reconhece como filhos. Mas Deus abençoa pessoas que estão em nossa volta, que não o buscam, né? Que não o temem, que não buscam ele de todo o coração por meio de nós, né? Por meio de nós que somos filhos dele, que amamos a ele, que buscamos a ele. Isso é lindo, né? Isso é lindo aquilo que Deus faz, né? É uma prova, né? Indiscutível. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Deus, ele quer que haja conversão, né? Por isso ele age através da graça comum, né? Mostrando aí a sua supremacia, né, diante dos homens, mesmo diante daqueles que não o buscam, que não o servem, que não o conhecem. É dessa maneira que Deus busca, né, aqueles que ainda estão perdidos, né? A gente vê lá na frente que Jesus diz que ele é o bom pastor, né? Que todas as ovelhas que o Pai o entregou, ele não perderia nenhuma, né? Jesus, ele vai falar. Então aqueles que ainda estão lá fora, né? Deus muitas vezes vai fazer o quê? Vai utilizar das nossas vidas, Cristo vai utilizar das nossas vidas para ir de encontro àquelas ovelhas perdidas, né? Através dessa graça comum. Então nós vemos a graça comum agindo aqui, né? Através da vida de José, né? Que abençoa toda aquela terra do Egito e aquele rei, né? O faraó que nem mesmo seguia a Deus, mas foi abençoado ele e toda aquela nação. Então, continuando aqui, meus irmãos, a próxima parte negrita, ó, Faraó conhece Jacó. Versículos do 7 ao 10, leremos, diz assim, ó. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E José abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó, isso é verdade,
Meus irmãos, é tanto Jacó e José, a palavra é tão parecida que tem hora que eu leio e eu leio diferente. Mas faz parte, ó. No versículo 7 de novo, ó. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. Até aí, meus irmãos. Então aí a gente vê o momento onde, né, o Faraó ele conhece Jacó, né? O momento que ele se encontra, né, o encontro de Jacó com o Faraó. É tudo parecido, né? Faraó, Jacó e José, né? Uns nomes meio parecidos aí, né? É quase um trava-língua esse versículo 7, né? Então, meus irmãos, após organizar tudo para seus irmãos, né? José ele organiza tudo ali com seus irmãos, né? Seus irmãos conhecem o Faraó dá liberdade, dá o aval para eles viverem lá em Gósen, né? Seus irmãos saem dali daquele momento e aí José traz o seu pai, ele traz Israel ali diante do Faraó. E aí eles começam a conversar, né? Um momento onde eles conversam, um momento onde, né, Jacó e o Faraó eles conversam. Então, o próximo pontinho na nossa folha diz assim, ó: a primeira coisa que Jacó faz diante do Faraó é abençoar o rei do Egito. Então, o versículo 7 nos mostra isso, né? José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Meus irmãos, algo interessante aí é o quê? A Bíblia ela vai sempre nos relatar que o maior abençoa o menor. É sempre assim, né? Na Bíblia é sempre isso que acontece. O maior, ele sempre vai abençoar o menor. Lembra, por exemplo, quando Melquisedeque encontrou com Abraão, naquele momento que a gente estudou há um tempo atrás, né? Que aquele momento onde aquele rei, o rei de Salém, né, se encontra com Abraão, né? Melquisedeque, o que acontece? Melquisedeque ele abençoa Abraão. Isso queria dizer o quê? Que Melquisedeque era maior do que Abraão. Né? Depois até lá no Novo Testamento vai falar, né, que vai falar sobre Melquisedeque, né? Vai falar sobre, né, que ele ali tinha uma visão, não que ele era Cristo, né? Mas trazia uma visão de Cristo através da vida de Melquisedeque, né? Então a Bíblia em vários momentos vai mostrar isso, o maior abençoando o menor. E aqui é isso que está acontecendo, né? A gente vê que Jacó, ele abençoa Faraó, né? Mas o que fez Jacó abençoar a Faraó? O que parece aqui, meus irmãos, é que ele está seguindo aquilo que Deus disse a Abraão, né? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Lembra que foi uma das promessas que Deus fez para Abraão, né? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, né? Parece aqui que Jacó está se lembrando daquilo que Deus trouxe para o seu avô Abraão, né? E está fazendo isso. Por quê? Porque o Faraó estava abençoando a vida da família de Jacó, né? Estava abençoando eles naquele momento, estava dando alimento para eles, estava dando terra para eles morarem, né? Estava dando o melhor do Egito para eles naquele momento. Então o que acontece aqui? Quando Jacó se coloca diante do Faraó, ele abençoa Faraó, ele abençoa a vida de Faraó, né? Então, né, olhando assim um estudo mais profundo, me parece muito que ele está se recordando daquilo que Deus trouxe até mesmo para Abraão anteriormente, né? Abençoarei aqueles que te abençoarem. E a gente vê que realmente Faraó já está sendo muito abençoado, né? Se não fosse por José, se não fosse pela família de Jacó, né, através do seu filho José, o Egito, assim como todas as outras nações da terra, estariam perdidas, né? Estariam passando por fome e muitas pessoas já estariam morrendo, assim como foi com as outras nações, né? E a gente vai ver ainda hoje que as outras nações, elas, né, se perdem, elas vão começarem a morrer, né? O povo de Canaã vai começar a morrer, muita gente vai começar a morrer, e apenas os egípcios, né, a palavra vai nos trazer aqui, conseguem ir se mantendo um pouco mais, né, nesses anos de fome, esses 7 anos de grande fome que estava acontecendo na terra.
E aí, após Jacó abençoar o faraó ele pergunta algo a Jacó. O versículo 8 aí, ele pergunta qual que era a idade de Jacó, Quantos anos o Senhor já tem? Então o próximo pontinho nos mostra isso, na nossa folhinha, O faraó perguntou qual era a idade de Jacó. E o versículo 9, Jacó ele responde, São 130 anos de peregrinação. Rapazinho novo ainda, Jacó estava novinho, na flor da idade, Só 130 anos de idade. Então é o próximo pontinho na nossa folha, Jacó tinha 130 anos. Eu coloquei um ponto vírgula aí, de peregrinação. É isso que ele fala, São 130 anos de peregrinação. Então, meus irmãos, por que será que ele fala isso, Por que será que ele fala que são 130 anos de peregrinação? Isso pode se atribuir ao fato de que nos 130 anos de sua vida ele viveu em muitos locais e não teve um local específico que ele parou e viveu por um tempo, Então, talvez pode significar isso, São 130 anos de peregrinação. Então, nesses 130 anos de vida que eu tenho, eu vivi e eu morei em muitos locais. E realmente, a gente vê aí pelo menos 3 locais que ele habitou diferente, Ele habitou em Berseba, a gente sabe. Ele habitou em Hebrom. Ele habitou em Padã Arã, que foi lá em Padã Arã onde ele casou com Lia, que ele casou com Raquel, o tempo onde ele morou ali com seu sogro /tio Labão, E agora ele estaria habitando também no Egito ali, Então, provavelmente, um dos significados, dele estar falando isso, são 130 anos de peregrinação, é porque ele viveu em vários locais diferentes durante esses 130 anos dele. Ou também pode ter um outro significado dentro daquilo que ele está falando aqui. Ou ele poderia estar falando aqui, Jacó ele poderia estar se atentando ao fato de que ele não tem morada permanente neste mundo. Eu acho até interessante isso, eu estava estudando, e tem visões e visões, E uma das visões dentro dos meus estudos fala que quando Jacó ele responde ao faraó, dizendo que são 130 anos de peregrinação, demonstra que ele entendia o quê? Que ele não teria morada permanente neste mundo. Que a habitação dele não era este mundo que nós vivemos aqui. Então olha o próximo pontinho da nossa folha, diz assim: Jacó deveria se ver como alguém que está apenas de passagem por este mundo. E essa visão todos os patriarcas tiveram. E é interessante isso, meus irmãos, porque todos os patriarcas eles tinham essa visão mesmo. Eles tinham a visão que eles eram peregrinos neste mundo, que este mundo não era para eles, entende? Que eles estavam só de passagem. E tem um texto lá no Novo Testamento que nos mostra isso. Nos mostra que Jacó ele tinha um entendimento que ele não era cidadão desse mundo, mas que sim ele era um peregrino nesse mundo. Vamos abrir rapidamente lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Hebreus 11, 13. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Aí todo mundo vai conseguir entender a ideia aí, Hebreus 11, 13. Todo mundo achou? Diz assim a palavra, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Está falando aqui sobre quem? Está falando sobre os patriarcas, tá bom? Está falando sobre Abraão, Isaque e Jacó. Então, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando, ao final, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então traz aí essa ideia, eles não viram todas as promessas acontecerem. Todas as promessas que Deus trouxe para eles não viram se cumprirem. Eles viram apenas o quê? Apenas um vislumbre daquilo que Deus trouxe como promessa para eles. E eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
né? Então isso daí traz o entendimento para nós, aí, quando o escritor de Hebreus está falando sobre os heróis da fé, né? Mais especificamente sobre os patriarcas, né? Nos traz o entendimento de quê? De que eles realmente compreendiam e entendiam que este mundo não era deles, que este mundo era apenas passageiro para eles, né? Que eles estavam apenas de passagem por este mundo, eles eram peregrinos neste mundo e que havia algo de maior os aguardando além dessa vida, né, que é vivida aqui na terra. Amém? Então ainda no versículo 9, versículo 9, né? Então Jacó, ele primeiramente diz para ele, né, são 130 anos de peregrinação. Ele continua, foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Quando a gente lê, parece que Jacó era um homem amargurado, né? Quando a gente lê essa parte, né? Porque ele diz assim, foram poucos e maus os anos de minha vida. Foram poucos, né? 130 anos é pouco, será, né? Ele diz aí, foram maus os dias de minha vida. Né? Parece que ele está meio amargurado, né? Parece que Jacó ele está meio amargurado aí. Mas olha o próximo pontinho na nossa folha, Jacó diz que seus dias foram poucos e maus. Ele fala que foram poucos, né, comparado aos dos seus pais. E realmente, né, porque Abraão ele viveu 175 anos. Né? Isaac viveu 180 anos. E Jacó ele viveu 147 anos. Certo? Esse foi o tempo que cada um dos patriarcas viveram. Então realmente, né, Jacó ele já sabia que ele estava um pouco mais perto da morte, né? E ele já tinha o entendimento que ele viveria menos que os seus pais, né? Que ele viveria menos que Abraão e que Isaac. Realmente ele viveu menos, né? Ele viveu 147, enquanto Abraão viveu 175 e Isaac viveu 180 anos, né? Meus irmãos, quando ele diz aqui, né, foram poucos e maus os anos da minha vida, eu não acredito que Jacó ele era frustrado, né, que ele era frustrado com a vida dele, né? Foram poucos e maus, né? Quando ele diz maus anos da vida dele, eu não acredito que ele era um homem frustrado, mas ele passou por momentos muito difíceis durante a vida dele, né? Então passou por muito perrengue na vida, né? Então, né, citando apenas alguns aqui, né? Ele perdeu a sua esposa amada de forma precoce, né? Raquel era sua esposa amada, né? Ela teve José, depois ela teve Benjamim, né? E na gravidez de Benjamim, enquanto ela teve Benjamim, ela veio a falecer, né? Um outro ponto também é que ele teve que fugir da casa de seus pais, né? Por medo de ser morto por seu irmão, né? Então, ele foi frustrado ali na casa de Labão, quando ele pediu Raquel como esposa, mas Labão entregou Lia primeiramente. Ele teve que trabalhar 14 anos, né, ainda para Labão, e ainda ter sido taxado como mentiroso, como ladrão por Labão, né? Então, ele viveu aí muitos momentos difíceis, né, muitos momentos frustrantes em sua vida, né? O momento que ele voltou para Canaã, né, ele teve que lutar com Deus. Após lutar com Deus, ele, né, passou ali pelo Val do Jaboque e já iria de encontro ao seu irmão. Ele não sabia se seu irmão iria tentar matá-lo novamente ou não. Isso daí foi com José, né? Isso daí foi com José. Aqui eu estou falando de Jacó, né? Aqui é a vida de Jacó, né? Os momentos difíceis da vida de Jacó, né, que eu estou falando. Não, Jacó é o pai, né? José é o filho. Mas aqui então, quando, né, Jacó ele responde ao faraó, né, ele fala assim que foram poucos e maus os anos da vida dele, né? O mal deve ser tudo isso que ele viveu, né? Muitos momentos difíceis que ele teve que passar aí dentro da sua vida. E aí, né, a gente vê que após isso, ele explicar isso, né, ele trazer isso para o faraó, chegamos no versículo 10, onde nós vemos que depois Jacó abençoou o faraó, então ele abençoa novamente o faraó e sai
e sai de sua presença, né? Então, o último pontinho dessa parte diz assim, ó, José abençoou, aí era Jacó, né? Jacó abençoou novamente a Faraó e saiu da corte. Eu escrevi José, mas está errado, certo? Apaga aí, né? Dá uma rabiscadinha e escreve aí Jacó. Irmão, é muito Jacó e José sem parar aqui. Acaba que tem hora que a gente até escreve ou fala errado, né? E aí nós entramos na próxima parte. Mas antes de entrar na próxima parte, vamos dar uma pausa aí, para a gente tomar um cafezinho, irmos ao banheiro e bebermos uma água, e a gente já retorna daqui uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, ok? Então, continuando a nossa aula, vamos dar continuidade na nossa aula. A próxima parte aí, ó, José estabelece seus irmãos em Gósen. Versículos 11 e 12. Diz assim, ó. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos. Ele lhes deu propriedades na terra do Egito, na melhor terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então, meus irmãos, após aí tudo estar nos conformes, né? José apresentar os seus irmãos, José apresentar seu pai, o faraó liberar para eles viverem na terra de Gósen. Após tudo isso daí acontecer, eles vão se estabelecer ali na terra de Gósen. É onde eles começaram a levantar suas tendas, organizar ali as suas tendas, organizar a moradia ali, onde cada um iria ficar, como cada um iria habitar ali na terra de Gósen. Eles começam a fazer isso, eles se estabelecem ali. Então, ó, os pontinhos aí, os 2 pontinhos, diz assim, ó, primeiro, a família de José começa a habitar a terra de Gósen, descrita na Bíblia como terra de Ramsés. Está vendo aí, então, algo diferente que aparece aí, né? Porque no versículo 11 diz aí, ó, que ele estabeleceu seu pai, né? Que José estabeleceu eles ali, né? O seu pai e seus irmãos, lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Por que será que aqui eles não falaram Gósen, mas sim Ramsés? Meus irmãos, o que acontece? Provavelmente, após, né, após Moisés, escreveu o livro de Gênesis, isso daqui, né, foi levado para outras mãos, passou por outras pessoas, por outras mãos, né? E provavelmente alguma pessoa, né, que foi redigir a carta muitos anos depois, né, repassando, né, recompartilhando, reimprimindo, né, o livro de Gênesis, escreveu Ramsés. Por quê? Porque Ramsés faz atribuição a Ramsés II, né? Que foi um rei que veio após Faraó, após Moisés, entende? É um rei que vai estar 400 e poucos anos depois disso daqui acontecer. Então, provavelmente, alguém que foi redigir a carta novamente, né? Redigir novamente o livro de Gênesis, escreveu assim. E foi o último momento que compilou tudo, né, do livro de Gênesis, deixaram isso daí. Mas a terra de Ramsés que está descrita aí é a terra de Gósen, ok? Então aqui alguém que né, reescreveu a carta, né, reescreveu o livro de Gênesis muitos anos depois, acabou escrevendo dessa maneira. Escreveu Ramsés, sendo que Ramsés ainda nem era vivo, nem perto de estar vivo ainda, nessa época aqui de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Só um algo a mais aí para a gente poder saber, certo? O próximo pontinho diz assim, ó, José contou e providenciou alimento bastante para que toda a família pudesse se alimentar corretamente. Então a gente vê aí, né, no versículo 12, que José ele providencia alimento para seu pai, seus irmãos e todos os seus familiares. E o finalzinho diz assim, ó, segundo o número de seus filhos. Então a gente sabe que estava numa época de seca, né? Estava numa época de fome, né? Então não tinha como pegar e fazer um banquetão maravilhoso, né? Aquela comida para dar e vender, não tinha como eles fazerem isso, né? Então José, em toda a sua sabedoria que ele fez, ele levou comida bastante ali para a família, né, do seu pai, dos seus irmãos, né, e deu o tanto necessário para eles
encherem as suas barrigas, né, ficarem bem alimentados. E assim José, ele se torna o salvador de sua família, né? Ele sendo um instrumento de Deus durante todo este tempo, ele se torna o salvador de sua família, né? Ele ajuda a sua família, aqui a gente vê aí realmente Deus, né? Deus aí em sua maravilhosa, sua majestosa providência agindo, né? Por meio da vida de José, que é como um salvador para a sua família naquele momento, né? Salva a sua família da morte, salva a sua família da fome, né? Então, continuando aí, ó. Próxima parte, em negrito na nossa folha, José estabelece seus irmãos em Gósen, né? A próxima parte ainda é esse estabelecimento aí dos irmãos de José em Gósen. Dos versículos 13 ao versículo de número 25, mas eu não vou ler tudo de uma vez, eu vou lendo por partes, ok, irmãos? Então, meus irmãos, a partir daquilo que a gente vai ver no versículo 13, nós temos um registro meio difícil de seguir. É por isso que eu vou até ir passando de pouquinho em pouquinho. É um registro um pouco mais complexo, né? Eu senti ele um pouco mais complexo enquanto eu estava estudando antes de trazer para os irmãos. Porque aqui a gente vai ver que é um momento onde José ele começa a entregar toda a nação do Egito para Faraó. Onde toda a nação vai ser entregue a Faraó. Pode falar, irmã. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Esses subtítulos é até interessante, né? Quando a gente for estudar mais para frente, né, falar sobre a Bíblia como um todo, tem Bíblia que não tem. Mas sabia que esse subtítulo aqui não estava na Bíblia? Isso daqui é do tradutor. Todos esses subtítulozinhos que a gente tem na Bíblia, em negrito aí, na nossa Bíblia, nada disso realmente foi escrito, por exemplo. Isso daqui, José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não foi Moisés que escreveu isso. Quem escreveu isso daqui foi o tradutor. Até essas partezinhas que tem versículo por versículo, né? Então, versículo 10, versículo 11, 12, tudo isso não foi os escritores, os primeiros escritores que colocaram, certo? Era como se fossem cartas mesmo, né? Então não tinha essas divisões, né, de capítulos, de versículos, não existiam essas divisões. Isso daí quem faz essas divisões são os próprios tradutores, né? Então, por exemplo, a Almeida, né? A Almeida, né, ela tem o seu nome do tradutor, né, que é João Almeida, né? Almeida, Revista Atualizada ARA, né? João Almeida de Ferreira que atualizou, né, que fez a tradução. Então, essas coisinhas, né, esses subtítulos, os títulos, tudo é ele quem coloca. Aí as Bíblias de estudos, né? Muitas vezes tem as Bíblias de estudos, como a minha, por exemplo, que tem, né, versículo por versículo falado aqui embaixo, né? Quem que fez isso? Aí a gente tem que olhar lá na frente. Lá no início da nossa Bíblia a gente encontra, né, quem foi a pessoa que trouxe esses estudos, né? Então quem que foi o escritor de cada um desses estudos, sempre lá no início da Bíblia tem, né? Então, olha lá, ó, por exemplo, na minha aqui, ó, tradução dos quadros e notas, né? Então, as notinhas, né, e tudo mais. Amador Rúbio, Cíntia Carvalho, Clarice Tamerique, Júlio Jante, Magda, Valéria, e tem vários nomes aqui das pessoas que fizeram essa parte. Então, mas realmente esse ponto, né? É o momento onde José ele vai comprar toda a terra do Egito para Faraó. Então, o que acontece aqui, ó? Primeiramente, é uma parte um pouco difícil, né, de seguir. José ele vai começar a entregar realmente toda a terra do Egito para Faraó, como a gente até vê aí nesse subtítulo, né? Então, vamos ler primeiramente os versículos 13 e 14, que diz assim, ó: Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Então o que está falando aí? Ó? O povo começou a morrer de fome. É isso que está acontecendo. É muito triste, né? Mas é isso que começou a acontecer. O povo começou a morrer de fome. Né? Aí está falando, né? Desfaleciam por causa da fome, né? Tanto na terra do Egito quanto em Canaã.
Então, meus irmãos, primeiro pontinho diz assim, ó, José pegou a gente vê isso escrito, né? José pegou todo o dinheiro do Egito e de Canaã. E realmente é isso que a gente lê, né, no versículo 14. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam e recolheu à casa de Faraó. Meus irmãos, tudo que as pessoas tinham de dinheiro, seja em Canaã ou seja no Egito, eles utilizaram para comprar cereal. É isso mesmo que a palavra está tentando trazer para nós. Ninguém mais tinha dinheiro. Todo mundo ficou sem dinheiro, irmãos. Todo mundo tinha o que tinha. Então, até a última moeda que eles tinham no bolso, eles compraram cereal. Tamanha era a fome e a necessidade de comer. E isso daqui é narrado por Moisés, porque nós vemos que a fome, né, Moisés ele narra isso daqui porque a fome aqui, né, vai obrigando as pessoas a venderem tudo. Por quê? Porque a fome ela era cada vez maior. E meus irmãos, se a gente parar para analisar, realmente não ter nada em mãos é melhor do que morrer de fome. Se a gente parar para analisar. Talvez, graças a Deus, a gente nunca passou por isso, né? Graças a Deus a gente nunca passou por isso. Mas, pare e analisa aí, você ficar umas 12 horas com fome, né? Você ficar umas 12 horas sem comer aí, né? Não estou falando em jejum com propósito, não. Mas você ficar umas 12 horas sem comer mesmo assim, vai chegar uma hora que sua barriga vai começar a doer, né? Você passar aí 10 dias, né, sem comer, você vai morrer. Vai morrer, a gente não tem esse costume, né? A gente não criou esse costume, né? O nosso organismo ele vai começar a sugar de si mesmo, né? Vai começar a sugar de si mesmo, uma hora a gente vai morrer. Exatamente, ele passou 40 dias, né? Jesus era Jesus, né? Não tem para onde fugir não, né? Exatamente, né? Ele viveu aquele momento ali, né? A gente não conseguiria fazer como o nosso Senhor Jesus fez naquele momento, né? Mas ali, o povo entendia isso também. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, né? A gente preferia dar a roupa do corpo ao morrer de fome, né? Isso daí é algo... E é isso que começou a acontecer. Então a gente tem que ver o quão trágico foi aquele tempo, né? Foi um tempo extremamente trágico. As pessoas estavam dando tudo, ao ponto de não ter mais uma moeda de prata, de bronze, de ouro dentro de suas casas, porque entregaram tudo. E olha o próximo ponto, ó. Existe um contraste aqui. Enquanto os israelitas estavam bem em Gósen, o resto dos povos estavam vendendo tudo o que tinham por comida. É isso que estava acontecendo aqui. É isso que estava acontecendo. Nós vemos aqui que a família de José estava vivendo bem, né? Eles estavam vivendo bem lá no Egito, na terra de Gósen. Por quê? Porque José estava cuidando deles, né? E outra, Deus tinha um propósito, né? E Deus cuida dos seus. Israel era parte, né? Israel é a nação eleita do Senhor, né? Então Deus estava cuidando de Israel. Enquanto todo mundo estava passando por uma grande fome, os israelitas, né? Os filhos de Jacó estavam ali, né? Vivendo mais tranquilamente, né? Mais tranquilamente ali na terra de Gósen, né? E aqui, meus irmãos, provavelmente, aquilo que a gente acabou de ler no versículo 13 e 14, é o relato do terceiro ano de fome que estava passando. Então a gente ainda está no terceiro ano de fome, certo? Ainda teriam 4 anos pela frente. Haveriam ainda aí 4 anos pela frente de fome, né, para completar os 7, e o povo já estava sem dinheiro, né, já estavam entregando tudo o que tinham, né? Todo o seu dinheiro. E a gente vê aí que José ele arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Então a gente vê aí, né, nesse versículo 14 que José ele não ficou com nada. Ele não ficou com nada para ele. Tudo aquilo que ele tinha, que ele recebeu, que ele arrecadou, ele entregou para o Faraó. Ele deixou nas mãos de Faraó. A gente vê aí como que ele realmente era um homem correto, né? Então, como eu disse, né, aqui ainda são os relatos provavelmente do terceiro ano de fome. E tudo que vinha de dinheiro nas mãos de José, ele repassava para o Faraó, ele não ficava com nada.
né? Ele tinha o salário dele e isso era o bastante para ele. Isso é muito bonito de ver, né? Essa visão de José. Aí continuando, ó, versículos do 15 ao 17, diz assim, ó: quando acabou o dinheiro, porque acabou o dinheiro, né? A gente vê que o dinheiro ia acabar, o povo ia comprando cereal. Então, quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José, e disseram: queremos comida. Porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? E José respondeu, José responde a eles assim, ó: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Então acabou o dinheiro, acabou as moedas, acabou o dinheiro. O que eles começaram a fazer então? Foram para José, novamente: José, não deixa a gente morrer de fome. O que a gente faz? Não, vocês não vão morrer de fome. Não tem mais dinheiro? Pode trazer o gado, pode trazer os cavalos, pode trazer os rebanhos. A gente troca essas coisas por mantimento, por cereal. E é isso que o povo fez. E aí o que acontece? Isso tudo foi mais uma vez para as mãos de Faraó. Então, ó, o próximo pontinho aí, ó. Quando acabou o dinheiro do povo, José começou a vender cereais em troca de animais. Então, quando acabou, já não havia também mais animais para serem trocados, não é verdade? O povo começou a trocar animal. E a gente vê aí que durante todo aquele ano, né? Aí no final do versículo 17 diz, né? E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Então, durante todo aquele ano, né, eles trocaram animais com José, e eles entregavam os animais, José entregava cereais. Né? Então, durante todo aquele ano, eles conseguiram se sustentar assim ainda. Então, no momento que já não havia mais animais para serem trocados, porque já estava tudo debaixo do poderio de Faraó, o povo continua vendendo o que eles tinham. Né? Por quê? Porque a fome continuava. Então, dos versículos 18 ao 22, diz assim, ó: tendo acabado aquele ano, né, acabou o terceiro ano, então o versículo 18 a gente está entrando no quarto ano de fome, né? Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte, ele disseram. Então, no quarto ano, eles foram para José e disseram que, ó: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó, e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Continuando. Não, até aqui mesmo, até aqui. Então, meus irmãos, o que a gente vê aí? O povo, né, vendeu todo o gado, mas a fome ia continuar, né? O cereal acabou. Eles foram novamente para José e falaram assim: José, a gente já entregou tudo que a gente tinha. Já entregou tudo, todo o gado, todo o nosso dinheiro já está com o Faraó também. A única coisa que a gente tem para entregar agora é a nossa própria vida e as nossas terras. E o que José faz então? José recebe isso. José recebe as terras e José recebe eles como escravos agora de Faraó. Então todo o povo do Egito entregou as suas terras a Faraó, porque ali ainda, meus irmãos, eles tinham uma outra visão, né?
Então, aqui, ó, próximo pontinho, ó, diz assim, ó, o povo troca por cereais as suas terras e habitações. Aqui nesses versículos, meus irmãos, nós já estamos aí no quarto, quinto ano de fome, certo? Então o que acontece? No Egito, por mais que tudo era de Faraó, por mais que tudo já era de Faraó, ainda havia propriedades privadas, certo? Então eles tinham essa visão de propriedade privada, né? Alguém tinha uma propriedade, era dele, independente de qualquer coisa. Nem aqui no Brasil a gente tem isso, infelizmente, né? Aqui no Brasil a gente tem que ficar pagando, né? IPTU e IPVA, né? Por coisa que é nossa, né? O carro é nosso, a casa é nossa, a gente tem que pagar ainda, né? E nem no Egito não era desse jeito, né? No Egito ali, uma vez da pessoa, a pessoa não tinha que ficar pagando para morar ali, né? Mas enfim, então aqui a gente vê que haviam, né, propriedades privadas lá. As pessoas tinham suas casas, tinham suas terras, né? E neste momento aqui a fome era tão grande que a única coisa que restava para o povo vender em troca de alimentos eram as suas próprias terras, né? Então a primeira coisa que eles fazem é o quê? É vender as terras. Eles vendem as suas terras. Então o que acontece? Faraó ele se torna dono de tudo, ele se torna dono de tudo que tinha no Egito. Tudo que havia no Egito agora era de Faraó. O Faraó ficou pouco rico, né? Imagina aí, né, alguém ser dono de toda uma nação, todas as casas, as plantações, tudo que havia num país ser de uma única pessoa. Era isso que estava acontecendo aqui. Tudo era de Faraó a partir desse momento. O Faraó já era o mais poderoso de todos, né? Ficou ainda mais neste momento, né? E o que acontece, meus irmãos? Eles trocam, né? Eles trocam aí, né? Eles entregam tudo para Faraó em troca dos seus alimentos, né? Tudo o que eles tinham ali de suas terras, seus rebanhos, seus dinheiros, estava tudo agora debaixo do domínio de Faraó. E aí no versículo 23 ao 25, a gente vê que a fome ela continua, né? A fome ela continua. E o versículo 23, ó. Então José disse ao povo, eis que comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte para Faraó. As outras 4 partes serão de vocês para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Meus irmãos, essa parte que nos mostra a sabedoria de José. José ele era muito sábio. Então, ó, próximo ponto da nossa folha. Ó. José comprou todas as terras e em vez de expulsar todos, os transformou em meeiros. Já ouviu falar essa palavra, meeiro? Já ouviu falar? O que é o meeiro? É aquela pessoa que ela vive na terra ali, ela planta na terra, parte daquilo que ela planta fica para ela e a outra parte ela entrega para o Senhor da terra. Entende? É como se fosse um caseiro também. Entende? Um caseiro que cuida de um sítio, né? Ali no sítio tem a vaca, tem as galinhas, tem a plantação ali, tem tudo ali, né? Aí o que acontece? Como é que é o nome? O caseiro o que faz? Ele colhe os ovos, parte dos ovos ele fica para ele, né? Como pagamento, né? Ali tem as vaquinhas, né? Ele tira leite, parte do leite fica para ele, para a família dele. Das plantações a mesma coisa, né? E é isso que está acontecendo aqui, né? Então olha a sabedoria de José naquele momento. Em vez de pegar as pessoas e expulsarem elas das terras que elas tinham vendido a Faraó em troca de mantimento, o que ele faz? Ele fala assim, vocês ficam na terra, eu vou entregar sementes para vocês, e 1/5, né, cada 5 sementes que vocês plantarem, uma vocês vão devolver para Faraó. É isso que ele faz aqui neste momento. Então, a partir do momento ali que as plantações voltassem a crescerem e tudo mais, 1/5 sempre iria para Faraó. Pode falar, irmã.
Não, ainda não. Aqui, pelo que tudo indica. Exatamente, mas assim, isso daqui não quer dizer que eles já estariam colhendo especificamente naquele momento, certo? Não quer dizer que eles já iriam começar a colher naquele momento, né? Mas o que traz a ideia aqui é o quê? No momento que acabasse aquela fome, no momento que acabasse a seca, é assim que eles viveriam a partir de então, entende? Então, assim, José ele já estava pensando ali na frente. José sabia, daqui 2 anos, mais ou menos, a fome vai acabar. Vocês já não são mais donos dessas terras que foram suas anteriormente. Mas vocês vão continuar morando, habitando aí normalmente. A vida de vocês vai continuar a mesma. Só que o que vai acontecer a partir deste momento, né? Quando vocês plantarem, a 5ª parte sempre vai ir para o faraó. Porque assim, de certa forma, o futuro já mostrava o quê? Que seria maravilhoso para o faraó, entende? Por mais que teria que aguentar ali mais 2 anos, mas seriam o quê? 2 anos alimentando aquele povo, né? Por mais que não estaria tendo mais nada em troca, só que já tinha tudo também. Já não tinha mais pelo que trocar. O povo era do faraó, todo mundo, né? Toda a nação era de faraó, né? Escravo deles. Por mais que José não quis trazer essa visão de escravo, né? Mas sim de um meieiro, né? Então toda a nação já era dele, todo o dinheiro já era dele, todos os rebanhos já eram dele, né? Todas as terras já eram dele. Então, né, sustentar o povo por 2 anos, José com certeza fez as contas e viu que valeria a pena. Entende? É melhor a gente sustentar eles daqui por mais 2 anos, porque daqui 2 anos, imagina, pegar todo o Brasil, né? Sabendo que 1/5 da parte do salário de todo mundo da nação viria para você. Mas você teria que esperar mais 2 anos e sustentar aquelas pessoas. Se a gente for parar para analisar, né? Olhando para o faraó, que era o homem mais rico, mais poderoso de todo mundo na época, era um negócio de grande valor, né? E José sabia bem disso, né? Ó, vai valer a pena, daqui 2 anos, né? É igual em 2010, quando o povo comprou aquelas criptomoedas, né? Todo mundo comprou ali, muito baratinho. Hoje, uma criptomoeda daquela vale milhões e milhões de reais, né? Então é mais ou menos essa ideia que está acontecendo aqui. Então aqui, ó, o próximo pontinho. E esse pontinho é bem interessante, ó. Ao invés de chamarem José de tirano, eles o chamaram de Salvador, no versículo 25. Então, ó, eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Meus irmãos, vocês conseguem ver aí que o povo eles poderiam olhar para José e falar assim: nossa, você é um tirano, né? Você vai escravizar a gente agora, você vai fazer mal para nós agora, né? A gente vai ser escravo. Não é assim que o povo age com José. Por quê? Porque José dá uma visão, dá um futuro próspero para eles. Entende? Por mais que a terra não vai ser de vocês, por mais que nem vocês são mais de vocês, olha para o lado bom. Qual que é o lado bom? Vocês vão continuar vivendo na mesma terra, cuidando da mesma terra, vivendo do mesmo jeito que vocês viviam, só que vocês vão dar só 1/5 para o faraó. Aí o que acontece? Essa visão tão boa que José trouxe para eles, né? Fez com que eles olhassem para José e falassem: caramba, né? Que homem bom. Ele nos salvou de certa forma, né? Ele nos salvou. Por quê? Porque a gente vai conseguir alimentar as nossas famílias do mesmo jeito, né? Dando 1/5 não vai fazer diferença dentro de nossas casas. E dando 1/5 a gente ainda vai conseguir vender, se sustentar, viver de alguma maneira. A gente vai conseguir ainda viver de alguma maneira. Então, ele sempre encontrava uma alternativa. Então, José tirou esse cargo pesado de escravo do povo e os pediu apenas 1/5 de tudo que eles produzissem, né, dali para frente, quando a fome acabasse, né? É isso que José fez naquele momento.
Então aí nós chegamos na última parte, finalizando. Meu Deus, passamos muito do horário. Perdão, meus irmãos, nem percebi. Mas, versículos do 26 ao 28 diz assim, E José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Então, meus irmãos, a gente vê aí, próximo pontinho. A lei de dar 1/5 para Faraó se manteve até a época de Moisés. Então, até a época de Moisés, isso ainda existia, entende? Até a época de Moisés. Então, quando ele diz aí, no versículo 26, e José estabeleceu por lei até o dia de hoje, quer dizer o quê? Até o dia de Moisés. Essa lei se mantinha. Essa lei se manteve aí até os dias de Moisés, Então, enquanto essa tragédia estava acontecendo com os egípcios, nós vemos mais uma vez que os hebreus se multiplicavam lá na terra de Gósen, que a gente até leu aí, que eles se multiplicavam ali ainda, no versículo 27. Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então eles continuaram crescendo ali. Então, próximo pontinho. Dessa forma, Deus cumpriu aquilo que tinha falado a Jacó em Berseba, Lembra quando Deus disse também para Abraão que dele faria uma grande nação? Lá atrás Deus falou isso para ele. Aqui está se iniciando a promessa de Deus a Abraão, Porque aqui eles começaram a se multiplicar grandemente a partir desse momento. Então, penúltimo pontinho. Quando Moisés é levantado 400 anos depois para libertar o povo da escravidão no Egito, os israelitas já eram quase 2 milhões de pessoas. Então aqui chegaram 70, 400 anos depois já eram 200 milhões. 200 milhões, perdão, 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões. Então, dessa forma, Deus, na sua providência e sabedoria, cumpre ali os seus planos, ainda que aquele povo ali não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo, E aí, o último pontinho, Jacó viveu por 17 anos no Egito. E aí, semana que vem, meus irmãos, nós veremos os acontecimentos que cercaram a Jacó em seus últimos dias de vida. Amém? Glória a Deus. E aí nós finalizamos a nossa aula. Mais uma vez eu peço perdão aí, A gente passou um pouquinho, extrapolou um pouquinho do horário. Convido os irmãos a ficarem de pé para a gente orar e finalizar o nosso culto. Mas a gente passou do horário um pouquinho porque semana que vem a gente não vai ter, amém? Ai, perdão, meus irmãos. Me veio a vontade de espirrar, eu não espirrei. Meu nariz ficou assim agora. Mas, repassando aí para os irmãos, semana que vem a gente não vai ter, nosso estudo bíblico. Porque semana que vem é o dia das mães, um dia muitas vezes aí que as mamães vão estar com seus filhos. É um dia que eu mesmo utilizarei para estar com a minha mamãe, Passar aí o dia com ela. É um dia muito especial e a gente entende isso, Mas o culto, domingo que vem, vai ter o culto à noite normalmente, amém? Só estudo bíblico que a gente não vai ter. Um outro ponto, meus irmãos. Hoje à noite nós temos o culto da Santa Ceia do Senhor, Então estejam aqui, hoje é Santa Ceia, momento muito importante. Vamos ceiar juntos. E já avisando aqui, vai que alguém não vem hoje à noite, mas sexta-feira que vem, às 20 horas, 20 horas? Sexta-feira que vem, às 20 horas, nós teremos um momento especial para as mães aqui na igreja, ok? A gente está preparando aí um momento bem especial para as mamães, teremos algo bem legal aqui, com comes e bebes, e a única coisa que nós pedimos para as mamães é que estejam conosco, amém? Teremos um comes e bebes, teremos um louvor, uma palavra abençoada e dirigida para você que é mamãe. E aí, o que eu peço para as mães, Estejam passando o seu nome para a Fernanda, Porque a gente vai preparar aí, um comes e bebes, tudo certinho. E a gente está pedindo para você passar o nome para quê? Para que a gente possa fazer algo melhor possível para as mamães,
ok? Então você e mamãe esteja conosco na semana que vem. A gente vai estar, lógico, né, avisando outras vezes, mas já está aí feito o convite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Oremos ao nosso santo Deus. Soberano Deus, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós vivemos, compreendemos neste momento, nessa manhã. Lhe pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa realmente encontrar uma terra fértil em nossos corações. Que possamos sair daqui ministrados, trabalhados por tudo aquilo que nós compreendemos neste estudo dessa manhã, Deus. Nos ajuda, Pai, nos dê sabedoria, assim como o Senhor deu a José para agir em todo o tempo. Senhor, que nós possamos ser realmente aqueles, Pai, que assim como José, Pai, possamos levar da Tua beleza, da Tua majestade, da Tua honra, da Tua graça ao coração daqueles que estão em nossa volta, Pai. Que muitos venham conhecer o Senhor através de nós, Pai. Que sejamos atalaias realmente, Pai, em meio às nossas famílias, em meio aos nossos serviços, em meio às nossas vidas, ó Deus. Abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso almoço, nossa tarde de descanso com nossas famílias. Nos abençoe, Pai. Que possamos estar juntos aqui à noite, reunidos como Igreja Santa do Senhor, Pai. Nos lembrando, realmente, através da Santa Ceia do Senhor, da sua encarnação, da sua vida neste mundo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua volta ao céu, Senhor Jesus. E nos recordando, através da ceia, que em breve o Senhor voltará, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Nos leva debaixo da Tua proteção divina para as nossas casas. E que estejamos centrados em Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus, cumprimente seu irmão com a paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém?